Boa tarde a todos. Em nome da diretoria da BHH, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas hoje em mais um webinar da BHH. Esses webinars têm sido construídos já há 5 anos com o objetivo de levar informação de hemoterapia até a ponta da bancada. Muitas vezes as pessoas não têm acesso à educação continuada, acesso à informação, acesso à inovação, e o objetivo desses webinars da BHH é exatamente isso: levar educação, levar informação, levar atualização nos mais diversos temas em hemoterapia. E os temas escolhidos são através de uma pesquisa de opinião que nós fazemos com os próprios usuários, com os próprios associados à BHH. Os temas mais procurados são distribuídos ao longo do ano em um webinar mensal. Isso já é feito há 5 anos e esperamos que nós possamos fazer isso por muito mais tempo. Como eu falei para vocês, cada webinar é um tema, e hoje o nosso tema é imunohematologia em anemia hemolítica. Eu sou coordenador e o moderador desses webinars, e hoje eu tenho o prazer de ter comigo para moderar esse webinar a doutora Tami Silva. A doutora Tami é professora adjunta de hematologia e hemoterapia e pesquisadora em imunohematologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Tami, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito esse convite e obrigado por participar comigo nessa moderação. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite e a iniciativa da BHH em fazer esses webinars, e bora falar de imunemato. É isso aí, bora falar de imunemato. Normalmente, imunemato dá muito ibope, viu? É dos temas que mais dá ibope. Então, habitualmente nós temos nesses webinars 200, 250 pessoas conectadas. Isso às vezes representa 500 até 600 pessoas assistindo, porque muitas vezes mais de uma pessoa está em cada conexão. E os que mais rendem pessoas assistindo são os webinars de imunohematologia. Eu acho que esse não vai ser diferente. É o meu assunto preferido. Eu se imagino. Para dar início a esse webinar, então eu quero chamar a primeira palestrante, Carolina Luiz Prochaska. Carolina Luiz Prochaska é farmacêutica bioquímica do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o MPAR. E ela vai falar de interpretação do TAD e técnicas para identificar anticorpos associados a autoanticorpos. Carolina, muito obrigado por ter aceito o convite, e a palavra está com você. Muito obrigada, doutor Alfredo. Boa noite a todos. Muito obrigada à BHH por mais este convite. Eu fico muito honrada de estar aqui com todos vocês. Então, hoje eu vou falar sobre a interpretação do teste de antiglobulina direto e técnicas para a identificação de anticorpos associados a autoanticorpos. Então, o teste de antiglobulina direto, ou TAD, ou combo direto, né, é um teste utilizado para se determinar se as hemácias foram recobertas em vivo por imunoglobulinas, por complemento ou por ambos. Não é um teste pré-transfusional obrigatório, ele não é utilizado de rotina, pois ele pode positivar por diferentes etiologias e não necessariamente imunes, e podendo algumas vezes mais atrapalhar do que ajudar na rotina pré-transfusional. Mas a gente tem algumas possíveis causas do TAD positivo. A gente tem a possibilidade de ter autoanticorpos dirigidos a antígenos eritrocitários, reações transfusionais hemolíticas, na doença hemolítica do feto do recém-nascido, na presença de anticorpos droga-induzidos, na presença de anticorpos passivos, seja por transfusão de plasma, por hemoderivados, ou no caso da utilização de imunoglobulina, por proteínas inespecíficas adsorvidas das hemácias, e também na presença de anticorpos produzidos por linfócitos passageiros, no caso de transplante. Como possíveis causas do TAD positivo, a gente tem também o TAD positivo presente entre 1.000 a 14, 1 em cada 1.000 a 14 mil doadores de sangue saudáveis, também de 1 a 15% de pacientes hospitalizados sem evidência, correlação clara com a anemia hemolítica, e também presente em diversas patologias, como a doença falciforme, a beta-talassemia, a doença renal crônica e a AIDS, sem também, e outras doenças também com proteínas séricas elevadas, sem correlação clara com a anemia.
O TAD sozinho, ele não é diagnóstico, né? Então, é necessário que a interpretação dele deve levar em conta o histórico do paciente, dados clínicos, resultados de outros testes laboratoriais. Então, é importante a gente saber o diagnóstico, o histórico de transfusão recente desse paciente, quais medicamentos ele faz uso, se houve gestações, transplante, se houve administração da imunoglobulina ou de imunoglobulina anti-D. E na presença de hemólise também se verificar outros marcadores laboratoriais, como a contagem de reticulócitos, esferócitos, hemoglobinemia, hemoglobinúria, a presença, diminuição da aptoglobina, aumento da LDH, da bilirrubina indireta. Mas se a gente não faz o TAD de rotina, como teste pré-transfusional, quando que a gente verifica que ele está positivo? As principais causas são por uma reação transfusional, a doença hemolítica perinatal, e correlacionado à aula de hoje, né, quando nós verificamos, por exemplo, um controle do RHD positivo, sem necessariamente haver uma discrepância de tipagem direta e reversa, ou diante de uma PI positiva, né, quando nós vamos atender uma requisição de transfusão. Como abordagens investigativas, então, de um TAD positivo, nós precisamos caracterizar o tipo de proteína que está cobrindo essas hemácias, testar o soro ou plasma desse paciente para identificar, detectar e identificar anticorpos clinicamente significantes e a presença de autoanticorpos, e caracterizar esses anticorpos possivelmente ligados às hemácias através de um ELUATO. Caracterizar a proteína que está recobrindo as hemácias é muito importante, tanto para auxiliar o médico assistente na estratégia de tratamento para esse paciente, como também para determinar o algoritmo dos testes laboratoriais. Nós temos disponíveis no mercado reagentes monoespecíficos, que nem sempre estão disponíveis em todos os serviços, né, mas que vão nos ajudar a visualizar qual imunoglobulina, qual proteína está recobrindo essa hemácia. Na ausência dos reagentes mais específicos, o mais comumente encontrado nos serviços, são dois deles, pelo menos, que é o soro de Cummins monoespecífico e o poliespecífico, onde nós podemos diferenciar pelo menos a presença de IgG e de complemento. Também é possível se determinar, né, através desses reagentes mais específicos, a titulação das imunoglobulinas nas IgGs, e também verificar suas subclasses, sendo que as IgG1 e IgG3 são mais comumente encontradas na anemia hemolítica autoimune e tem a ação hemolítica mais acentuada. Na identificação de anticorpos irregulares na anemia hemolítica autoimune, nós comumente encontramos um painel pan-reativo com autocontrole positivo, onde nós sim verificamos a presença de um autoanticorpo, e aí fica o questionamento da presença também de um haloanticorpo, né? Então, nós precisamos detectar, confirmar se realmente se trata apenas de um autoanticorpo ou se também temos concomitantemente a presença de um haloanticorpo. Existe uma técnica do painel diluído, podem ser feitas diversas diluições diferentes. Essa técnica é um pouco controversa, né, da sua utilidade, mas ela é útil em situações de emergência, onde a gente não tem tempo hábil para realizar, né, outras técnicas que são mais trabalhosas, mais demoradas, para se determinar a presença de um haloanticorpo. Algumas vezes é possível, sim, identificar um haloanticorpo, né, fazendo essa técnica da diluição, mas quando ela se mostra negativa, né, nós não podemos também descartar a presença do haloanticorpo, porque junto com a diluição do autoanticorpo, nós podemos diluir o haloanticorpo. Então, para se determinar com mais certeza, nós precisamos lançar mão de outras técnicas, como as adsorções, onde a gente vai promover a remoção dos autoanticorpos circulantes por incubação do soro do paciente com hemácias autólogas ou hemácias halogênicas. Na autoadsorção, nós utilizamos as hemácias do próprio paciente para a realização da remoção desses anticorpos livres no plasma ou no soro, porém, nós precisamos primeiro limpar essas hemácias, né, retirar os autoanticorpos que estão previamente ligados a essa hemácia. Nós podemos fazer isso utilizando principalmente duas técnicas, que é a dissociação desses anticorpos com a técnica de fosfato de cloroquina 20%, ou o ZZAP, que é uma mistura de DTT mais papaína, onde após a remoção, a incubação, né, desses
anticorpos com esses reagentes, nós vamos incubar o soro do próprio paciente a fim de remover os autoanticorpos que estão livres no plasma, e aí sim clarear esse painel e conseguir visualizar a presença de um haloanticorpo. Dependendo da quantidade, do título desse autoanticorpo no paciente, um número maior, né, adsorções seriadas são necessárias. Para dissociar esses anticorpos, as hemácias, a gente pode, então, utilizar o difosfato de cloroquina e a técnica de bloqueio na presença de apenas IgG. Então, a cloroquina, nós temos que lembrar que não conseguimos dissociar complemento, o tempo de incubação é de 2 horas, e após isso pode haver hemólise. Lembrar que antígenos BG são removidos com esta técnica. A técnica de bloqueio pode ser associada à técnica de cloroquina, mas sozinha ela só pode ser, ela só é efetiva, né, a partir de um TAD de 2 cruzes ou menos. E quando nós temos a presença de IgG mais complemento, nós podemos, então, utilizar a técnica do ZZAP, que é o DTT mais papaina, como eu falei, que também vai dissociar GG e IgM complemento, vai garantir a fenotipagem para os antígenos KEL e KID, porém desnatura os antígenos do sistema HTLA, o MNS, o Dombork, o Cartwright. Então, para a fenotipagem, a gente precisa ter isso em mente. E na presença de IgMs, nós podemos lançar mão de reagentes tiol, como o DTT, o 2-mercaptoptanol, para quebrar essas imunoglobulinas, quando a lavagem com solução salina pré-aquecida, o pré-aquecimento da amostra não é o suficiente para retirar as IgMs. Então, retiradas as imunoglobulinas da superfície da hemácia, nós podemos realizar a autoadsorção com as próprias hemácias do paciente. Porém, a gente tem que também ter em mente as limitações, né? Então, se o paciente tiver recebido transfusão há menos de 90 dias, nós não podemos utilizar essas hemácias, porque pode absorver os haloanticorpos, né, junto às hemácias dos doadores, que vão estar misturadas às hemácias dos pacientes. E, eventualmente, temos altos títulos de autoanticorpos livres no soro, e o paciente tem um VG muito baixo, então a gente tem um volume de hemácias do paciente muito pequeno para realizar todas as autoadsorções necessárias. Também, quando utilizamos a solução de cloroquina, ela pode não ser eficiente para dissociar esses anticorpos, principalmente quando existem muitos, né, ligados à membrana da hemácia, ou quando tem uma forte ligação antígeno-anticorpo. O princípio da haloadsorção é o mesmo, porém, nós vamos utilizar alíquotas de hemácias halogênicas, hemácias de doadores. Então, quando nós sabemos do fenótipo do paciente, nós podemos usar hemácias muito semelhantes ao dele, ou se nós não sabemos o fenótipo do paciente, ou desconfiamos de algum autoanticorpo dirigido ao sistema RH, por exemplo, nós podemos utilizar diferentes fenótipos do sistema RH. Então, nós geralmente escolhemos hemácias do fenótipo R1, 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 R2, R2, e alternamos, né, fenótipos KEL e KID positivo e negativo. Essas hemácias geralmente são tratadas com enzima, que vão acabar desnaturando, né, quebrando os antígenos MNS e DUF. Em seguida, vamos tratar o soro do paciente, vamos colocar em contato o soro desse paciente. Opa, desculpem, eu bati sem querer. Vamos, então, colocar o soro desse paciente em contato com as hemácias fenotipadas e tratadas com as enzimas, e durante a incubação, o autoanticorpo e algum haloanticorpo, se houver dirigido aos antígenos presentes nas hemácias, vai se ligar a essas hemácias, e o soro vai ficar livre da interferência dos autoanticorpos, e, eventualmente, algum haloanticorpo pode se ligar. Então, nós vamos testar essas hemácias absorvidas contra um painel de hemácias, e também, posteriormente, realizar o eluato dessas hemácias adsorvidas. Então, na haloadsorção, ela chega a ser mais trabalhosa. Então, nós vamos ter pelo menos 3 painéis do soro adsorvido e 3 painéis dos eluatos. E a gente pode guardar, então, tanto na haloadsorção como na autoadsorção, o soro adsorvido para realizar as provas cruzadas.
Então, aqui nós temos aqui um fluxograma esquemático, né, dessas técnicas. Então, se o paciente teve uma transfusão recente, né, diante de um painel reativo com todas as hemácias testadas, se ele teve uma transfusão recente, nós vamos fazer a alloabsorção com hemácias R1, 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 R2, R2, ou com uma hemácia fenótipo compatível, e após isso, testar o soro absorvido e o aloato após a adsorção. Se o paciente não teve transfusão recente, nós podemos tratar as hemácias autólogas do paciente, seja com cloroquina ou com ZZAP, utilizar essas hemácias para fazer a autoadsorção e, posteriormente, também usar uma alíquota dessas hemácias tratadas para fazer a fenotipagem estendida. Posteriormente, daí, fazer os painéis com soro absorvido e oloato após a adsorção. Aqui nós temos um exemplo de um paciente que tinha uma anemia hemolítica autoimune, então ele tinha principalmente imunoglobulina IgG e complemento C3D, mas também frações de IgA, IgM e C3C. Então a gente verifica que nós temos a fenotipagem está prejudicada, né, pelo autoanticorpo, principalmente aqui nos antígenos que são dependentes, né, da fase de antiglobulina. E após pré-aquecimento da amostra, lavagem da amostra, muitas vezes, né, mais de 10 vezes com salina aquecida, e o tratamento com a cloroquina por 120 minutos, nós conseguimos realizar a fenotipagem do paciente. Apesar de ainda haver alguma interferência, a gente consegue visualizar bem aqui os antígenos S e DUF, quais são positivos e negativos. Em relação à eluição dos anticorpos ligados a hemácias, nós podemos realizar a eluição por diferentes técnicas, por diferentes métodos, por solventes orgânicos, calor, congelamento, glicina ácida, que são os kits comerciais, sendo efetivo principalmente quando a gente está falando de IgG ligada à hemácia. O oloato também é utilizado para concentrar anticorpos nem sempre detectáveis no soro, mas na anemia hemolítica autoimune, após o tratamento, né, químico ou térmico, nós vamos testar esse oloato com um painel de anticorpos irregulares, e na anemia hemolítica autoimune, que geralmente nós conseguimos fazer a eluição do autoanticorpo, e a gente tem um painel pan-reativo. Aqui, rapidamente, um caso clínico, né, um paciente com doença falciforme, que nós tivemos há alguns anos, né, esse paciente não era conhecido nosso, mas ele foi encaminhado pela UPA. Nós obtivemos, então, na época, o fenótipo dele, ele não tinha transfusão recente, e foi identificado um antigrande mais um autoanticorpo. Esse paciente recebeu transfusão compatível, e após algum tempo, né, ele retorna com uma hemoglobina de 4,1, paciente ictérico, e com necessidade de uma transfusão de urgência, né, de uma hemácia fenotipada. Mas as provas cruzadas eram incompatíveis, duas cruzes. Então, foi se verificar o painel, né, a PAI tinha um padrão diferente, né, tinha aglutinação em todas as células, com intensificação da reatividade em hemácias tratadas por enzima, que é bastante comum para os autoanticorpos, né, um objeto positivo, com IgG ligada à superfície da sua hemácia. Nós realizamos, então, a identificação dessa amostra, né, um painel de identificação pan-reativo, onde a gente conseguia perceber a presença do antigrande anteriormente identificado. Fomos para um painel diluído 1:5, diante da emergência, né, de transfusão desse paciente, que não elucidou muita coisa, ainda estava pan-reativo com diferentes graus de aglutinação, né, mas ainda verificando a presença do antigrande e o autoanticorpo. E aí partimos para aloadsorções. A gente conhecia o fenótipo do paciente, mas como se trata de paciente falciforme, sempre existe a possibilidade de um autoanticorpo, né, um anticorpo ligado ao sistema RH, ou alguma variante do sistema RH. Nós realizamos autoadsorções com hemácias R1, R1, R1 e R2, R2. Na autoadsorção R1, R1, nós conseguimos verificar a presença do antigrande, né, não absorveu nenhuma, né, porque é uma hemácia grande negativo. A hemácia era aqui de A negativo, e eram massas tratadas por enzima, né, então os antígenos MNS e DUF aqui foram destruídos, então não foram absorvidos. Então no painel nós conseguimos ver a presença do anti-S pequeno, e também do anti-QDA. Na aloadsorção R1, R1, nós verificamos a presença também do anti-E grande, que não foi absorvido, e do anti-S pequeno, né? Então, aqui ficou bem claro nesse painel aqui com a absorção R1, R1.
E na alodispersão R2, R2, a gente já não verifica a presença, né, essa aglutinação mais forte nas células 3 e 5 do anti-E grande. Nós continuamos verificando a presença do anti-S pequeno e do anti-KID-A. E dos eluatos, né, dessas adsorções, nós realizamos os eluatos, né, na eluição com as hemácias R1, o painel se mostrou negativo. Com as hemácias R1, R1, nós verificamos a presença de anti-KID-A, que era uma hemácia KID-A positiva, que se confirmou ali a adsorção desse anticorpo. E na adsorção da hemácia R2, R2, o anti-E grande. Então, concluindo que esse paciente tinha, sim, a presença de um anti-E grande, que já era conhecido, e posteriormente apareceu um anti-KID-A, um anti-S pequeno, além do alto anticorpo, que não se conseguia visualizar no painel de identificação direto. E, diante dessas adsorções, nós descartamos a paciente era DAF-A, DAF-B negativo, a presença do anti-DAF3, que é resistente à enzima, mas não conseguimos descartar a presença do anti-DAF-B. E é isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Pela palestra, mais uma vez agradeço muito a sua presença. Dando continuidade, eu quero chamar agora a doutora Carla Luana Dinardo. A doutora Carla Luana é médica, hematologista, hemoterapeuta, diretora de Relações Exteriores da Fundação ProSangue e responsável por toda a imunohematologia da Fundação ProSangue. A Carla dispensa maiores apresentações. Carla, super obrigado. Você que é muito querida. Obrigado de você estar aqui hoje mais uma vez, nos ajudando a BHH. Você ajuda muito a BHH, não é só nesses webinars. Mas, mais uma vez, obrigado por você estar aqui hoje. E o tema dela é anemia hemolítica autoimune TAD negativo. Como investigar? Obrigado, Carla. Está com você. Muito obrigada, doutor Alfredo, pelo convite. Obrigada. A BHH é uma honra estar aqui por várias razões. E uma delas é porque eu acredito muito no potencial que esses webinars têm para levar informação de muita qualidade para quem está ali, ó, no dia a dia, na bancada, com os casos, e agora fala assim, e agora, o que aconteceu, o que eu faço? Então, é uma iniciativa que eu apoio e eu sou fã de carteirinha. E como disse a Tami, então, hoje é dia de imunematologia bebês. Um beijo para todos os imunematologistas que estão assistindo, e eu vou falar um pouquinho de anemia hemolítica autoimune TAD negativo, que é aquele anticlímax. Todo mundo quer uma anemia hemolítica autoimune TAD positivo, mas TAD negativo a gente fica um pouco frustrado e a gente vai entender o que a gente tem que fazer dentro da nossa frustração. Então, eu começo com um caso clínico, que foi um caso que a gente teve lá na Hemato do Hospital das Clínicas, uma mulher jovem, 32 anos, que tinha uma anemia de início recente. E o que chamava a atenção é que a anemia dela era importante. Quando ela chegou, ela tinha 4 de hemoglobina, então não era uma anemia mais ou menos, uma anemia que para a gente parecia uma deficiência nutricional, alguma coisa como isso. Era uma anemia bastante significativa. E ela tinha marcadores de hemólise francamente alterados. Tinha DHL e bilirrubina indireta, que eram consistentemente aumentados, e uma aptoglobina reduzida. Então, diante desse quadro, foi pedir uma investigação imunematológica lá para o laboratório, e o que a gente tinha naquele momento era uma pesquisa de anticorpos irregulares negativa, com as 3 hemácias do rastreio, e um TAD, que depois a Carol já falou sobre isso, mas a gente vai repetir um pouco. Nesse momento, diante do quadro da paciente, que era um quadro de hemólise, a gente fez o TAD monoespecífico e ele era negativo para IgG, IgA e complemento. Então, nesse momento, a gente ficou realmente bastante frustrado, porque a paciente tinha alterações de prova de hemólise, e a gente chamou o pessoal da Hemato para conversar e verificar se existiam alguns outros diagnósticos alternativos e como que a paciente estava evoluindo. Só um minuto que eu passei um a mais. E a grande vantagem
vantagem que a gente tem é que a gente tem uma equipe de anemia que, primeiro, ela é muito próxima da imunematologia e ela é muito boa na indicação diagnóstica. Então, quando a gente foi levar para eles a questão de, olha, veio tudo negativo e a gente sabe que vocês apontaram que a paciente está hemolizando. Eles falaram, olha, o esfregaço de sangue periférico da paciente é totalmente compatível com uma anemia hemolítica autoimune a quente. E eu vou também mostrar o porquê que isso é um dado muito importante neste momento para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre anemia hemolítica autoimune. A gente tem dois tipos principais. A anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes, que vão representar a grande maioria dos casos que a gente vai ver na clínica, e a gente tem uma percentagem que é menor que a doença de crioaglutinina. Então, para vocês que pensam que a autocrioglutinina só serve para positivar painel de sexta-feira, para você ter que fazer DTT, para se livrar daquilo, na verdade, em situações específicas, quando ela tem a amplitude própria, uma amplitude que vai acima de 30 graus e um título que seja relevante, ela pode causar, sim, hemólise no paciente, e aí a doença que a gente dá o nome, quando as autocrios resolvem se manifestar com destruição de glóbulos vermelhos, é doença de crioaglutinina. E claro, como não podia faltar na imunemato, a gente tem situações que são mistas, em que eu tenho tanto anticorpos quentes como anticorpos frios. E apesar de eu ser a pessoa que mais defende a imunematologia, de ser a pessoa que acha que o povo da imunematologia é o povo mais lindo do banco de sangue, maravilhoso, inteligente, assim, cheiroso e lindo, eu tenho algumas críticas a essa classificação, porque, na verdade, a gente centra a classificação dentro do anticorpo que a gente identificou na imunematologia, e a gente perde muito da fisiopatogenia da anemia hemolítica autoimune. Então, hoje eu vejo essa classificação de uma forma um pouquinho diferente. Lá no laboratório, como a Carol muito bem explicou, se a gente tem um paciente que tem uma hemólise autoimune por anticorpos quentes, o que a gente espera encontrar são autoanticorpos de classe IgG, na grande maioria dos casos, e raramente IgA, e mais raramente ainda de tipo IgM. A especificidade desse anticorpo, ela pode ou não existir. Se ela existe, na maior parte dos casos, ela se direciona para antígenos que sejam do sistema RH. Então, quem nunca se deparou com auto-anti-E pequeno? Auto-anti-E pequeno é algo que a gente vê frequentemente. Por quê? Porque quando nós temos especificidade do autoanticorpo, ele frequentemente se direciona para o RH. Mas na maior parte dos casos, o que a gente vê são pan-aglutininas. E o tipo de hemólise aqui é uma hemólise extravascular. E quando a gente fala de doença de crioaglutinina, o que a gente tem é a praga da autocrioaglutinina, que resolveu se manifestar agora de forma patológica. É uma IgM, mas o que eu vou ver no meu resultado TAD é o complemento. A especificidade aqui, eu falo, não percam o tempo, o cérebro e o reagente de vocês tentando determinar, porque apesar da maioria ser para I grande e pequeno, a gente sabe que isso não tem a menor relevância clínica de ser determinado. E ainda que a hemólise também seja majoritariamente extravascular, o local de retirada desses eritrócitos é diferente. Então, vamos falar um pouquinho da anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes. Vai representar a larga maioria que a gente tem de anemia hemolítica autoimune. E 50% dos casos, o paciente vai ter alguma dica para nos dizer que aquilo lá realmente é o diagnóstico dele. Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, às vezes uma doença autoimune, outra que eu não estou falando, doenças oncológicas, uso de alfa-metildopa, são todas informações que me dizem que esse paciente tem uma propensão a ter hemólise mediada por autoanticorpo. E o que é mais interessante, vocês vão lembrar do caso que eu te mostrei, é a lâmina de sangue periférico. Então, além da alteração que eu tenho dos marcadores de hemólise, eu tenho dados que são importantíssimos quando eu olho o esfregaço desse paciente. Então, nós temos no esfregaço um eritrócito com uma palidez central.
Nossos eritrócitos são discos bicôncavos e quando a gente faz o esfregaço, eles aparecem com uma parte central esbranquiçada. Esse é o normal. Se eles estão recobertos por IgG, o que vai acontecer? Na hora que eles passarem a primeira vez pelo baço, o macrófago vai tirar um pedaço da membrana correspondente ao anticorpo e à membrana. E esse eritrócito ele vai ter que se reorganizar, ele vai se reorganizar como uma esfera. Isto daqui é um microesferócito. Isso daqui me marca que esse eritrócito tinha uma IgG, passou pelo baço, perdeu parte da membrana, se reorganizou e agora ele está fadado a ser retirado para sempre. E, além disso, o paciente com uma medula boa vai produzir reticulócito. E reticulócito aparece como policromasia. Essas células maiores que, por ter material genético ainda, tem uma coloração azulada. Então, amigos, isso daqui é uma lâmina que me conta uma história. Ela me diz que esse paciente, sim, tem anticorpos que estão levando a retirada de parte da membrana desses eritrócitos, a formação de microesferócitos e que a medula do paciente está respondendo. Então, aqui eu tenho a marca do baço, removendo o eritrócito, e eu digo, isso daqui é uma anemia hemolítica autoimune por anticorpo quente. É uma lâmina que a gente diz típica da complicação, que é diferente do que eu tenho na doença de crioaglutinina. Porque a doença de crioaglutinina, primeiro que ela é mais rara do que a anemia quente. Ela já começa por aí. Segundo que a maioria tem doença oncohematológica de base. Se não tem, vai ter. A maioria dos casos, às vezes, pode abrir ou no curso vem. Então, é o linfoma indolente, é o paciente que trata mieloma, é o Waldenström, isso pode aparecer em algum momento. E além da anemia hemolítica, os pacientes podem ter acrocianose. Aí vai alguém me perguntar no chat, mas meu pé também tá azul nesse frio. Não, gente, é um pé bastante azul. Existem agora situações que você pode perder, inclusive, extremidade por conta dos grumos que você forma de eritrócito por conta dessas autocrises. E aí, como que você faz a fisiopatogenia da anemia hemolítica autoimune a frio? Você tem um alto anticorpo IgM. Quando ele está na extremidade, a temperatura é mais baixa, ele ativa o complemento. E ele marca para morrer aquele eritrócito. Quando ele volta para a região central do corpo, em que a temperatura é mais alta, a IgM-C vai. E o que fica é o complemento. Então, é por isso que quando eu olho o que tem no eritrócito desse paciente, é o complemento, eu não tenho mais a IgM se foi. A primeira lavada que eu faço com uma salina quente, a IgM vai, a IgM no core já não está mais presente. Mas esse eritrócito marcado para morrer vai ser retirado aonde? No fígado. Então, quando eu falo que a gente da imunemato acaba sendo um pouco egocentrada ao classificar as anemias hemolíticas autoimunes, é porque ao invés de quente ou frio, o local de retirada é fígado ou baço. No frio eu tiro pelo fígado, eu tiro pela presença da fração do complemento. Quando eu falo do quente, eu tiro pelo baço. E isso é uma diferença fisiopatológica muitíssimo importante. Então, para vocês entenderem, aqui eu tenho no triângulozinho o complemento. Se eu tenho a IgG, que é esse anticorpo aqui sozinha, ela vai levar a uma remoção pelo baço. Se eu tenho IgG e complemento, e se este complemento foi ativado por uma autocrio de relevância, eu vou ter remoção tanto pelo baço quanto pelo fígado. E se eu só tenho complemento pelo fígado? Errei a classificação da anemia. Falei para o meu amiguinho que era um TAD positivo e não falei para ele que era por IgG. Não respondeu o tratamento. Alguém tirou o baço, não vai resolver nada, porque o mecanismo de remoção é outro. Se eu tenho certeza que é o baço, inclusive a esplenectomia entra como um tratamento potencial curativo para a doença. Qual é o problema? Voltando para aquele caso, tinha uma paciente com marcadores de hemólise alterados que tinha um TAD negativo, mas tudo me levava a crer que essa paciente estava tendo uma remoção desses eritrócitos
no baço. A lâmina de sangue periférico me contava essa história. Então, eu do laboratório de imunematologia tenho que, de alguma forma, saber o porquê que o TAD não está positivo, se a história clínica daquela paciente é compatível com isso. Então, voltando ao que a Carol falou para a gente começa a investigação de uma anemia hemolítica autoimune com o TAD, e esse TAD, ele vai me dizer se eu tenho imunoglobulina, IgG, IgA ligados à membrana ou fragmentos de complemento, ou ambos. Mas eu tenho que saber o que eu estou testando. E eu tenho 2 tipos de TAD que eu posso realizar no meu laboratório. O primeiro é o que a gente chama de poliespecífico. É o nosso bom e velho cartão Liscumbis, ou o TAD que a gente faz em tubo, em que a gente acrescenta a antiglobulina humana, em que eu estou buscando se o paciente tem IgG ou complemento. Tendo IgG ou complemento ligado, eu vou ter um resultado positivo. Não tendo, o meu resultado é negativo. Agora, existe um segundo tipo de TAD, que é o TAD em que eu consigo determinar qual é a imunoglobulina que eu tenho ligada à membrana, que eu vou dizer que é um monoespecífico. E eu vou dizer se esse paciente tem só IgG, IgG e complemento, se ele tem só complemento, ou se principalmente, no caso do que eu vou falar na aula de hoje, se ele tem IgA mediando anemia hemolítica autoimune. Porque não sei se vocês repararam, no poliespecífico, se eu tiver IgA, esse resultado vai dar negativo. E esse paciente pode estar apresentando hemólise por um anticorpo que não está detectado no meu poliespecífico. Carla, temos que comprar cartões monoespecíficos para todo o meu laboratório? Não. Vocês vão ver que vocês têm que ter critérios para indicar o TAD monoespecífico para aqueles casos em que o paciente apresenta suspeita de anemia hemolítica autoimune e em que eu dizer exatamente o que está recobrindo o eritrócito vai auxiliar o meu colega a tratar esse paciente com uma eficácia maior. Importantíssimo, e nunca se pode esquecer isso. Por exemplo, passar o slide, que aparentemente eu já desaprendi. TAD positivo não é sinônimo de anemia hemolítica autoimune. A Carol falou brilhantemente, a gente tem 1 a cada 7 mil, 10 mil doadores que vão ter TAD positivo, menos nas técnicas mais sensíveis. Isso não quer dizer que ele está tendo anemia hemolítica autoimune, mas o contrário é verdadeiro. Quando um paciente apresenta os achados laboratoriais compatíveis com anemia hemolítica autoimune, um diagnóstico clinicamente inegável, não é um TAD negativo que vai excluir o diagnóstico. Eu tenho que buscar aonde está o anticorpo. No fluxo de investigação, a gente fica muito feliz quando a gente começa investigando a anemia hemolítica autoimune, o nosso TAD poliespecífico dá positivo, a gente faz o monoespecífico, se a gente tem IgG, a gente coloca que é IgG e o paciente começa a corticoterapia, em geral com resposta muito boa. Se ele tem complemento, a gente indica a titulação e a amplitude da autocrio para ver se aquele realmente está justificando o quadro do paciente, ou as situações em que a gente tem os dois e a gente vai chamar de misto. Mas os quadros negativos, eles geralmente geram dúvida. Como que eu vou seguir? Por que que esse TAD está negativo num paciente que tem suspeita de hemólise? E aí, eu vou contar para vocês que 5 a 10% dos casos de anemia hemolítica autoimune não são identificados por positividade de TAD poliespecífico. Então, se a gente não mantiver uma comunicação com quem pediu o teste e vigiar se realmente o paciente estava hemolizando, muitas investigações vão ser interrompidas sem a devida identificação de anticorpo, porque vem um TAD negativo e fala, então tudo bem, não era. Mas era.
em 5 a 10% vai ser o que a gente chama de anemia hemolítica autoimune TAD negativo, ou o que a gente diz hoje de atípica. Mas como eu estou ficando velha, TAD negativo tá ótimo, é o jeito que eu aprendi e vou ensinar. E o que é mais interessante é que os sintomas clínicos e laboratoriais são idênticos ao da anemia hemolítica autoimune quente. Então, aquela lâmina que eu mostrei para vocês, ela é totalmente compatível com uma anemia hemolítica autoimune quente. E aquela paciente do quadro tinha uma anemia hemolítica autoimune TAD negativo, ela estava hemolizando. E o que é mais importante, agora vocês vão sentar e vocês vão anotar isso, é que a frequência de anemia hemolítica TAD negativo está aumentando. E por quê? Existe um tipo de imunoterapia para câncer que se chama inibidores de checkpoint. Verifiquem no hospital de vocês que vocês devem ter pacientes que estão utilizando esse tipo de medicação. O que acontece? Você bloqueia algumas proteínas, como o PD1, o PDL1, que são o que a gente tem no mercado hoje, nas células imunes ou nas células cancerígenas. E o que a gente acontece? Essas moléculas, elas normalmente levam a uma tolerância. Então, você tem a célula cancerígena, você tem a célula T, e se eu tenho a ligação dessa molécula, então aqui o PD1 e o PDL1, vem um sinal de não me coma, e a célula cancerígena fica livre para viver. Agora, se eu inibo essa molécula, o que acontece? O sinal de me coma aparece. E essa célula cancerígena agora é vista pelo sistema imune e ela passa a ser destruída. E o que começou a aparecer depois que a imunoterapia cresceu demais na oncologia? Fenômenos autoimunes, anemia hemolítica autoimune. E num levantamento que a gente teve muito recente, quase 20% dos casos de anemia hemolítica autoimune associados a inibidores de checkpoint eram TAD negativo. Então, vocês que têm setor de oncologia no hospital, se te pediram um exame, porque a paciente estava com suspeita de hemólise e o TAD veio negativo, você tem que continuar a investigação, porque esse paciente sim pode ter anticorpo e ele vai se beneficiar de você identificar o anticorpo corretamente e dar a resposta para o médico, porque senão causas alternativas de anemia vão ser pesquisadas e o paciente não vai ter resposta ao tratamento que vai ser oferecido. Então, o que mais deixa a gente frustrado é que quando a gente vai ver os guidelines de imunemato, eles param quando o TAD é negativo. Ah, o paciente está embolizando TAD negativo, você fica num grande vazio. E o que acontece? Que o colaborador que está lá, o biologista, o analista, o técnico, ele fica desesperado e ele vai ligar para todo mundo para saber o que fazer, porque não está escrito em canto nenhum. Então, agora a gente vai aprender o que tem que fazer para você achar o anticorpo que ninguém está achando. Então, quais são as causas de uma anemia hemolítica autoimune TAD negativo? Primeiro, esse TAD está negativo porque eu tenho anticorpo, mas eu tenho pouco. E o pouco que eu tenho não está sendo detectado pelo meu teste. Meu teste tem uma sensibilidade que permite a detecção de um nível que é maior do que a quantidade que eu tenho. Ou eu tenho a sensibilização por um anticorpo IgG, mas a afinidade é baixa. Então, quando eu vou fazer o TAD pela técnica de tubo, que eu lavo, eu perco esse anticorpo, ele desgruda da hemácia. E aí, na hora que eu vou ler o resultado está negativo. O anticorpo estava lá, ele só desgrudou, ele não era tão afim daquela hemácia. Então, ele perdeu na hora da lavagem, ele desgrudou rapidamente. Ou a sensibilização não é por algo que eu consigo detectar no meu TAD poliespecífico. E aqui a IgA, apesar de parecer muito rara, no momento que eu estou falando, eu já imagino um monte de gente, eu tive um, eu tive um, eu tive um, e que bom que vocês tiveram, porque vocês seguiram o fluxo, porque a IgA vai dar um TAD poli negativo e o paciente está hemolizando. E existe uma situação, aí sim, muito rara, que é uma IgM que tem reatividade preferencial a 37 e que também vai ser perdida quando a gente fizer o TAD poliespecífico. Então,
Quando a gente olha um eritrócito aqui do paciente com os anticorpos, se ele está numa quantidade plena de uma anemia hemolítica autoimune, a gente não vai ter dificuldade de identificar. A gente tem entre 200 e 500 moléculas de IgG que permitem com que a gente detecte um TAD positivo pela técnica de gel ou de tubo, 200 para de gel, em torno de 500 a 800 para do tubo. Entretanto, isto não quer dizer que se eu tiver menos do que isso, eu não vou ter hemólise, porque existem outros fatores, além da quantidade de anticorpos, que vão fazer com que aquele anticorpo tenha relevância ou não. Por exemplo, a subclasse de IgG, a glicosilação da fração FC do anticorpo. Então, às vezes, mesmo tendo pouquíssimo anticorpo, esse anticorpo é capaz de estimular a fagocitose e a remoção dos eritrócitos. Então, se o problema é porque eu tenho pouco, eu tenho que achar o pouco que eu tenho. E aí a gente começa com as mandracarias que vocês já sabem fazer no laboratório, não precisa ir nem ligar para o supervisor. Então, é uma anemia hemolítica, meu TAD está negativo, eu estou sozinho no plantão, eu não tenho TAD monoespecífico. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de dar o diagnóstico? Não. Eu vou lembrar que eu tenho uma técnica, que é a técnica da eluição. E quando eu faço um eluato, eu concentro a quantidade de anticorpos. Pô, mas isso existe? Gente, quando a gente vai fazer investigação de subgrupo de ABO, a gente não fala, faz a dissorção com anti-A, elui, porque a gente vai concentrar a quantidade que a gente tem de anticorpo. Quando a gente está numa rotina de mãe RN, se o bebê tem icterícia relevante, a gente fala, façam o eluato mesmo quando o TAD está negativo. Então, nessa situação, se o TAD está negativo, eu não tenho como seguir com o mono específico, mas eu tenho a informação que o paciente está hemolizando, eu posso fazer eluição. E aí eu vou testar o eluato com a triagem papainizada e não papainizada. E a tentativa de fazer com papainizado é justamente resgatar que quando os anticorpos têm alguma especificidade detectável, ela é para o RH. Então, aqui pode, o gatinho com a cara jura que pode, juro que pode. Paciente tem histórico, tem quadro clínico, o TAD poli está negativo, eu não tenho como seguir com o mono porque eu não tenho esse cartão, eu posso fazer isso porque é uma etapa que está disponível para todos os laboratórios. Além disso, lembra que eu falei para vocês que se vocês estão trabalhando em tubo e fizeram o TAD, existem os anticorpos que ali estão, mas na hora que você lava, eles soltam do eritrócito, porque para eles não são muito afins da hemácia, então são anticorpos com baixa afinidade. Essa é uma outra situação que você pode resolver sem precisar ligar para outras pessoas ou o supervisor de madrugada, por exemplo. Então, se eu não tenho como progredir nesse momento ainda para o TAD monoespecífico ou por outras técnicas de maior sensibilidade, e se eu estou trabalhando em tubo, vocês vão lembrar dessa ducha fofucha e o seu eritrócito tomando esse banho de salina linda, gostosa, quentinho, os anticorpos e IgG saindo, falando, nossa, é aqui que eu quero mesmo, ficar nessa ducha quente para sempre. E vocês vão lembrar de mim, porque anticorpo com baixa afinidade de classe IgG se mantém grudado no eritrócito, na lavagem da técnica de TAD, no tubo, quando eu lavo com salina 4 graus. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, depois de ter feito o eluato, é repetir a técnica do TAD em tubo, lavando com salina fria. Olha aqui, ó, o gatinho, água fria, jura para mim? Juro. Essas são técnicas que vocês podem fazer, assim, vocês vão arrasar na hora que vocês ligarem falando que vocês já fizeram tudo isso, e vocês podem ou não ter encontrado um anticorpo. Fato é que se vocês não encontraram anticorpo e você começou trabalhando no tubo, a próxima técnica que a gente vai usar é a técnica em gel. Por quê? Porque eu vou ter um score maior, eu vou ter uma intensidade de aglutinação maior, eu tenho uma sensibilidade maior e eu consigo detectar uma quantidade menor de anticorpos.
se eu tenho um resultado negativo aqui? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o TAD monoespecífico, porque ele vai entrar antes da próxima técnica que eu vou dizer, mas que é uma evolução de sensibilidade do TAD, que é o TAD por citometria de fluxo. Então, eu vou usar a citometria de fluxo para buscar IgG ou IgM recobrindo o meu eritrócito. E aqui eu tenho uma sensibilidade altíssima. E qual é o problema de ter uma sensibilidade altíssima? É que eu tenho resultados falsos positivos. Então, eu consigo detectar quantidades que são muito baixas de anticorpos recobrindo os eritrócitos, de 30 a 50 moléculas de anticorpo. Agora, eu preciso de uma suspeita clínica realmente embasada para dizer que esse resultado, primeiro, é um resultado verdadeiro positivo. E uma dica que eu vou dar para quem tem laboratório de referência é nunca abrir o pedido de TAD por citometria de fluxo para que possa ser pedido direto pela clínica. Porque o que acontece? Eles pedem direto, achando que é melhor, e primeiro que rompem todos os outros métodos que a gente tem para fazer, que são métodos mais baratos e simples e que podem nos dar a resposta. E segundo, porque você esbarra em resultados falso positivos e às vezes você pode prejudicar o tratamento do paciente. E uma outra alternativa que você tem e que também é um incremento de sensibilidade é fazer um ensaio de MMA. Por quê? Porque na hora em que eu tenho o eritrócito recoberto por uma quantidade pequena de anticorpo, se esse anticorpo realmente está mediando hemólise em vivo, ele tem que, in vitro, estimular a eritrofagocitose. E hoje a gente sabe, por algumas publicações, que o MMA, ele sim, o resultado dele se correlaciona com a quantidade de anticorpo, com a subclasse de GG que eu tenho. Então, eu posso ter anticorpos que não foram identificados na sorologia, mas que quando eu faço o MMA, eu tenho um resultado positivo e eu posso dizer que aquele anticorpo, mesmo numa quantidade muito baixa, está mediando hemólise no meu paciente. Mas eu não posso esquecer que, eventualmente, eu posso ter uma IgA. Então, assim que eu fiz o TAD em gel e eu aumentei a sensibilidade, antes de propor a citometria, antes de propor, por exemplo, o MMA, eu vou fazer o monoespecífico. Por quê? Porque se eu tiver uma IgA, a minha resposta já está dada. Então, preenchendo aquele vazio que a gente tinha na investigação da anemia hemolítica TAD negativo, a gente vai iniciar nossa investigação aumentando a sensibilidade do método, fazendo o monoespecífico, e se eu não conseguir resposta, aí partir para técnicas muito sensíveis, MMA e citometria. E se o resultado é negativo, aí a gente realmente tem um problema. Então, para terminar a aula, eu volto para aquele caso daquela nossa paciente que tinha uma anemia hemolítica muito bem documentada, e isso fez toda a diferença com um TAD monoespecífico negativo. Essa paciente foi feito MMA negativo, TAD por citometria de fluxo negativo. Nesse momento, a gente conversou com a equipe, não achamos o anticorpo, mas o quadro é clínico. Vamos começar com corticoide. Sem resposta satisfatória. E aí a gente volta para a fisiopatologia. Eu nunca esqueço do Guilherme, que é o médico da anemia, falando: Carla, a lâmina é de retirada pelo baço. A gente seguiu todo o fluxo. O que a gente tem que fazer para ela agora é a esplenectomia. E foi feito. E no momento da esplenectomia, essa paciente tinha um abscesso esplênico não evidenciado em nenhum método de imagem. Então, o motivo pelo qual ela tinha anemia hemolítica, aqui não era o anticorpo, mas era uma hiperatividade dos macrófagos. Ela ficou tão grata que o médico virou padrinho de casamento dela, ela tirou o abscesso e curou, mas mostra para a gente a importância de você conhecer a fisiopatogenia e você dar a informação que você tem para propor um tratamento curativo. Então, a anemia hemolítica TAD negativo existe e vai existir cada vez mais pela imunoterapia oncológica. Aumentamos a sensibilidade do método e buscamos IgA.
Nunca esqueçam disso. Muito obrigada, gente. Excelente apresentação, extremamente clara, aprendemos muito. Obrigado. E para encerrar esse webinar, eu quero agora chamar a doutora Flávia Leite. A doutora Flávia Leite é coordenadora médica do Hemocentro de Ribeirão Preto, e ela vai falar para nós hoje sobre aspectos transfusionais das anemias hemolíticas autoimunes. Ainda é um desafio? Flávia, obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito, é um prazer tê-la aqui com a gente. Pode começar. Obrigada, doutor Alfredo. Eu agradeço a BHH pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, falar de um assunto que eu gosto muito e sabendo já que a Carol e a Carla já facilitaram muito o meu trabalho com as excelentes palestras. Então, vamos começar. E eu não tenho nenhum conflito de interesses. E antes de falar do desafio transfusional na anemia hemolítica autoimune, é importante ressaltar que a decisão transfusional, ela é um desafio e ela sempre deve ser, a gente sempre deve pesar risco e benefício. No caso da transfusão de hemácia, o que a gente deseja é a correção da hipóxia tecidual, mas sempre existe um risco, ainda que seja um procedimento muito seguro, existe um risco associado à transfusão. Então, a gente sempre deve pesar em qualquer situação. Mas o que torna, então, a transfusão, segundinho só que tá, vou minimizar. O que torna a transfusão na anemia hemolítica autoimune um desafio a mais. Primeiro, o fato da sobrevida da hemácia transfundida ser menor, pelo fato de existir interferência do autoanticorpo nos testes pré-transfusionais, como a Carol e a Carla já mostraram muito bem, e porque pode acontecer uma piora do processo hemolítico, não necessariamente mediada por um anticorpo que não foi identificado, mas uma piora, uma exacerbação do processo hemolítico basal autoimune. A gente está dando uma massa eritrocitária nova e que vai ser consumida e pode exacerbar o processo. Então, como a Carol já mostrou, a gente pode ter interferência em todas as fases todos os testes pré-transfusionais, né, os anticorpos quentes, principalmente nos exames A37 e antiglobulina, os anticorpos IgM nos testes em temperatura ambiente, mas podem também apresentar interferência A37. E a gente sabe que pode chegar até 40% a prevalência de haloanticorpos associado a autoanticorpos. Então, isso sim é uma preocupação e a gente tem que lançar mão de todos os recursos disponíveis para tentar identificar esses haloanticorpos e fornecer hemocomponentes respeitando esses anticorpos. Como eu falei, a gente pode ter uma exacerbação, não é uma regra, mas pode acontecer uma exacerbação da hemólise. Então, nesse caso em que eles buscaram, eles relatam 13 casos de anemia hemolítica autoimune primária, casos refratários com hemoglobina abaixo de 6 e já com pelo menos 3 linhas de tratamento. 12 desses 13 casos receberam transfusões. A maioria teve resposta, um incremento pelo menos temporário, que eles consideraram aqui 3 dias, mas 2 não tiveram resposta à transfusão, né, eles mostram aqui, no artigo, eles mostram, colocam a evolução de todos os casos. Eu trouxe aqui os casos que eles realmente mostram uma piora do processo hemolítico e também de lesão de órgão-alvo. E essa exacerbação, como eu falei, ela nem sempre está associada a um haloanticorpo. Na verdade, na maioria das vezes, ela não tem demonstrado uma exacerbação por haloanticorpo, mas sim do processo hemolítico basal. Então, nesse caso, nesse estudo, talvez com maior N de anemia hemolíticas autoimunes, 37% dos pacientes receberam transfusão, e apenas 33%, um terço, não teve resposta à transfusão.
E a ausência de resposta não estava relacionada à presença de haloanticorpos, eles foram identificados em 20 dos 115 casos que receberam transfusão, sendo que 4 em 38 pacientes que não responderam à transfusão e 16 em 77 pacientes que haviam respondido à transfusão. Então, considerando todas essas peculiaridades, né, são riscos adicionais à transfusão, a gente sempre deve considerar pesar o risco-benefício, pensar mais de uma vez, né, se numa transfusão normal a gente já tem que refletir o benefício da indicação da transfusão, no caso da anemia hemolítica, isso é mais importante ainda. Então, a gente deve considerar não só o nível de hemoglobina, mas sinais e sintomas clínicos, a gravidade e a velocidade de instalação da hemólise, então, quanto mais rápido a instalação do quadro, menor tempo de adaptação fisiológica para o paciente, as comorbidades e a reserva fisiológica, isso contribui também a idade do paciente e as comorbidades, cardiopatia, principalmente, e o tempo de resposta esperado para o imunossupressor, para até a ação efetiva do imunossupressor. Então, a gente deve pensar na transfusão, uma vez que a gente tem uma resposta temporária e uma sobrevida menor da hemácia transfundida, a gente tem que pensar na transfusão como uma ponte até que o tratamento imunossupressor tenha seu efeito. E é claro, a gente tem que indicar a transfusão quando o benefício for maior que o risco. Então, eu trouxe 2 casos para a gente discutir, uma de uma mulher de 36 anos com queixa de palidez e astenia há 6 semanas, há 1 semana apresentando dispneia aos mínimos esforços, ela chegou ao pronto atendimento com frequência cardíaca de 105, pressão de 9/5, saturação de 97% em ar ambiente e hemoglobina de 4,4. E o outro paciente, um paciente de 65 anos, admitido na emergência com dor precordial há 2 horas, relata palidez e cansaços progressivos de início há 2 semanas, então início mais recente, refere infarto há 6 anos e está em investigação com o hematologista por aumento dos glóbulos brancos. Apresentava frequência cardíaca de 112, PA de 11/5, com uma saturação de 94%, e isso em uso de oxigênio a 2 litros por minuto, e uma hemoglobina de 6,5. E, trazendo um pouco da vida real, é claro que a gente gostaria de ter todas as informações, receber um pedido de transfusão com todas as informações que a gente deseja, com o diagnóstico correto, como a Carla enfatizou, a importância da gente saber a doença de base para correlacionar aí com os possíveis achados que a gente vai ter no laboratório, para indicar o melhor hemocomponente, se o hemocomponente precisa de modificação, se é um quadro que eu preciso indicar um hemocomponente fenotipado, além do histórico transfusional e gestacional, para a gente avaliar o risco de ter um haloanticorpo associado, se a gente pode ou não fenotipar aquele paciente, dependendo do tempo da última transfusão, mas na vida real nem sempre é assim. E às vezes isso acontece porque o paciente chega antes mesmo da equipe médica conhecer, saber que se trata, saber a etiologia da anemia. Então, às vezes o médico recebe esse paciente no pronto atendimento, ele só tem a hemoglobina, o quadro clínico, às vezes não tem nem os resultados das provas de hemólise, e ele faz essa prescrição de transfusão ainda sem ter o diagnóstico etiológico da anemia. E a importância do laboratório, que a Carol e a Carla já discutiram bastante, mas é que talvez a agência transfusional seja o primeiro a identificar a evidência de um autoanticorpo. Então, como a Carol falou, a gente não tem o CUMBS como um teste de rotina, né, do pré-transfusional, mas uma vez que a gente se deparar
com as pesquisas de anticorpo irregular positiva, testes incompatíveis, a primeira conduta é realmente fazer um teste direto da antiglobulina. E aí a importância da comunicação entre as equipes é extremamente, é muito grande. Então, comunicar os achados, o teste direto da antiglobulina positivo, os testes incompatíveis, a presença de uma panaglutinina, às vezes a autoaglutinação, é extremamente importante. Então, cabe a comunicação entre as equipes, a agência transfusional, a equipe assistente e o hemoterapeuta, facilitando esse diálogo, é extremamente importante. Então, cabe à agência comunicar os resultados de forma clara, a equipe assistente, a hemoterapeuta, definir os testes a serem realizados de acordo com a urgência do caso, encaminhar a amostra para exames complementares, nem sempre a agência tem todos os testes que são necessários. Ao hemoterapeuta apoiar as decisões terapêuticas com conhecimento especializado, facilitar a comunicação entre a agência transfusional e a equipe médica assistente e compartilhar as responsabilidades com a equipe médica assistente. E, é claro, a equipe médica informar o diagnóstico correto e as hipóteses diagnósticas relevantes, informar o grau de urgência transfusional e a condição clínica do paciente e também informar corretamente os antecedentes gestacionais, transfusionais e também o uso de medicamentos que o paciente possa estar usando. Como já foi exposto, os exames complementares necessários para melhorar a segurança transfusional no laboratório, que é remover a interferência do autoanticorpo do soro e remover o autoanticorpo das hemácias, vão levar algumas horas, e nem sempre o paciente pode esperar por isso. O tempo dos testes não é o mesmo tempo do paciente. Então, a gente pode dividir o paciente aí em 3 classes: o paciente que realmente tem um quadro grave de hipoperfusão, instável, com rebaixamento de nível de consciência, um cor anêmico, angina, choque, que está, em geral, na sala de urgência ou na terapia intensiva. O paciente sintomático, aos mínimos esforços, que está restrito ao leito, que está na sala de urgência, ou o paciente oligossintomático estável, que está numa enfermaria. E aí a gente tem que conduzir cada caso de acordo com a urgência transfusional. No paciente estável, provavelmente ele nem vai ter indicação da transfusão, mas isso não retira a necessidade da gente fazer toda a investigação e conseguir depois, em um outro momento que ele precisar, a gente já ter os testes finalizados, né? Então a gente vai tentar completar toda a investigação. Um paciente que esteja aí sintomático, mas estável, a gente consiga já fazer, pelo menos, além da tipagem, fenotipagem e começar a adsorção. E no paciente que estiver instável, muitas vezes a gente não vai conseguir realizar os testes necessários, talvez muitas vezes apenas ABO e RH. Então, no primeiro caso, a equipe médica foi contactada, a equipe explicou que o paciente tinha um autoanticorpo reagindo com todas as hemácias, que o TAD estava fortemente positivo e os testes com as hemácias de mesmo tipo ABO-RH estavam incompatíveis. A transfusão é realmente urgente, precisamos fazer mais alguns testes que levam algumas horas. Confirme, por favor, se ela já recebeu transfusão ou se já teve gestação. Então, a paciente está estável e acabaram de sair os exames, indicando que se trata de uma anemia hemolítica. Então, uma evolução muito dinâmica, né? Precisa realmente dessa comunicação. Nesse momento, ele já informa que era uma anemia hemolítica e, diante dos resultados relatados, vamos optar por segurar a transfusão. A paciente disse que nunca foi transfundida, mas tem 2 gestações prévias. Obrigada. E aí, a gente já tem aqui os marcadores de hemólise, LDH alterado, bilirrubina indireta, aptoglobina consumida e reticulócitos aumentados. Mas a paciente estava estável e, diante desses resultados, foi optado por não realizar a transfusão. Isso, é claro, não tira a necessidade de completar os testes, né? Então, esses testes vão ser finalizados. Isso até porque, se a paciente tiver uma piora clínica, a agência poderá atender prontamente com o melhor hemocomponente possível.
quem trabalha, né, em agência transfusional sabe o alívio que é quando a gente recebe um paciente com anemia hemolítica autoimune e a gente já tem aí uma fenotipagem, às vezes de anos atrás, mas uma fenotipagem, uma genotipagem disponível, né? Então, é muito importante completar a caracterização imunematológica. Já o outro paciente, a médica foi contactada, o paciente tem alto anticorpo reagindo muito forte em todos os testes, conseguimos fazer a tipagem, mas todas as bolsas estão incompatíveis por causa do alto anticorpo. É realmente urgente, o paciente já transfundiu antes. O primeiro ponto que eu destaco é a importância da comunicação e do esclarecimento da equipe médica de que não se trata de uma incompatibilidade por ABO. Muitas vezes a equipe não são hematologistas e não tem o conhecimento, às vezes é a primeira vez que está lidando com um paciente com anemia hemolítica autoimune, e quando soa a palavra incompatível, primeiro remete diretamente a uma incompatibilidade ABO. E nesse momento é muito importante a intervenção do hemoterapeuta para esclarecer a equipe médica do que se trata essa incompatibilidade, e isso é fundamental para que não haja um atraso no atendimento do paciente em situações de emergência como essa. Então, a médica explica que o paciente já infartou previamente, está muito mal, ele está em investigação de leucemia linfocítica com hematologia, então ele referia na admissão aumento de leucócitos, era então a investigação da leucemia. Não é possível aguardar, precisamos imediatamente de um concentrado de hemácias. O paciente disse que nunca transfundiu, que é uma informação extremamente importante, porque a gente imagina que não tenha a probabilidade de ter um halo anticorpo muito baixa. E os exames só tinha liberado, então, o LDH aumentado, mas ainda tinha bilirrubinas indiretas e reticulócitos em processamento. Mas não havia tempo, o paciente estava com dor precordial e foi, então, liberado a bolsa, o teste com compatibilidade apenas ABO e RH. E aí eu trago essa série de casos, uma- um artigo do grupo alemão, e eu acho extremamente importante a gente discutir esses casos, porque o receio, o medo de transfundir pode levar a um desfecho muito ruim para o paciente, levar até mesmo ao óbito. Então, eles trazem aqui 36 casos de pacientes com anemia hemolítica, e 4 casos foram a óbito pelo atraso ou pela ausência de transfusão. E um deles era um caso muito parecido com o nosso paciente, diabético, com coronariopatia, que não foi transfundido e tinha uma hemoglobina entre 6,5 e 7. Então, a gente tem que tomar todas as precauções, fazer todos os testes disponíveis dentro do tempo que é permitido, que o paciente tolera. E para isso é fundamental que o serviço de hemoterapia tenha um protocolo institucional escrito de como conduzir esses casos, né, e também incluindo o termo assinado pelo hemoterapeuta ou pelo médico assistente. E essa decisão é extremamente importante, o apoio do médico, do hemoterapeuta à equipe médica solicitante. E como que a gente deve transfundir na anemia hemolítica autoimune? Então, primeiro, a gente não deve corrigir a hemoglobina. A gente deve transfundir um volume suficiente para reverter os sintomas do paciente. Então, em geral, uma unidade no paciente adulto e reavaliar o paciente posteriormente. Então, não devemos restabelecer a hemoglobina basal. A velocidade a gente deve indicar uma transfusão lenta de 1 ml quilo hora, lembrar que o tempo máximo de transfusão é de 4 horas, é claro que na emergência o que vai ditar a velocidade é o estado clínico do paciente.
atentar à sobrecarga de volume. Em geral, esse paciente, ele é um paciente euvolêmico, às vezes até hipervolêmico, pelo quadro de anemia. Então, a gente tem que tomar cuidado com sobrecarga volêmica, principalmente se o paciente já tiver alguma comorbidade, indicar hemocomponente leucorreduzido, depois de você selecionar uma bolsa, muitas vezes já fenotipada, depois de todo o trabalho, se o paciente tiver uma reação febril hemolítica e tiver que parar a transfusão, é uma perda. Então, a gente deve indicar o hemocomponente leucorreduzido, e a transfusão ela deve ser acompanhada de perto, preferencialmente com o paciente monitorizado e em leito de terapia intensiva. Aqui eu estou falando de transfusão, mas mesmo para o paciente que a gente optar por não indicar a transfusão, mas tiver com uma hemoglobina crítica, ele tem que estar numa ala em que ele possa ser constantemente reavaliado. E na transfusão do paciente com anemia hemolítica autoimune a frio, a gente tem algumas particularidades. A gente deve manter o paciente aquecido, aquecer o concentrado de hemácias em equipamento próprio para este fim, e também para os pacientes que forem para cirurgias programadas com previsão de hipotermia, pode ser indicada plasmaférese para reduzir as complicações intraoperatórias. Então, como que evoluíram os dois casos? A nossa paciente, a primeira paciente, a jovem de 36 anos, com hemoglobina de 4,4, ela permaneceu estável, foi optado por não transfundir, foi iniciado corticoide endovenoso, 200 miligramas por dia. No D5, ela já estava com hemoglobina de 5,2. Durante a internação, ela relatou também artralgia e rash malar, e ela seguiu, então, investigação de lúpus ambulatorialmente. E ela recebeu alta com prednisona, foi transicionado, então, o corticoide de endovenoso para via oral, e ela teve um retorno breve ambulatorial para reavaliação. O CUMBIS dela era um CUMBIS 3 cruzes IgG, com triagem e identificação de anticorpos panaglutinina. A autoadsorção revelou um anti-E grande, e foi feita a fenotipagem. Então, se ela tiver necessidade, futuramente for internada ou houver indicação de transfusão, a gente vai fazer o possível para fornecer hemácias com um fenótipo preferencialmente estendido. O outro paciente o paciente recebeu o primeiro concentrado de hemácias em 1 hora, com melhora da dor precordial. A hemoglobina pós-transfusão era de 7,3. Saíram os outros exames que não tinham ainda sido liberados, comprovando o quadro hemolítico. Foi iniciada a metilprednisolona por 3 dias. No terceiro dia, ele voltou a cair a hemoglobina para 7, recebeu ainda um outro concentrado de hemácias, agora em 3 horas. O corticoide foi transicionado para via oral no 4º dia. Ele realmente confirmou um quadro de LLC BNA e foi mantido o corticoide. Então, é um estadio inicial da leucemia linfocítica crônica, e a anemia era realmente decorrente do processo hemolítico. Lembrando que, como a Carla e a Carol já falaram, um TAD positivo não significa hemólise. Até 14% dos pacientes com LLC possuem o CUMBIS positivo, mas em torno de 2,9% dos pacientes com LLC BNA têm anemia hemolítica quente, como o caso do paciente que a gente apresentou. No 7º dia de internação, ele já tinha uma recuperação da hemoglobina com 8,5, e recebeu alta com retorno ambulatorial na hematologia. Nos exames, ele tinha IgG 4 cruzes e C3 positivos. A identificação também mostrava uma panaglutinina. Não tinha amostra suficiente para autoadsorção, então foi feita a aloadsorção, que não identificou nenhum aloanticorpo, que condiz com a história dele também, de não ter nenhuma transfusão prévia. E também foi feito o fenótipo deduzido do genótipo para dar o suporte transfusional, se ele precisar futuramente.
As conclusões finais, então, a transfusão na anemia hemolítica, a melhora é transitória e existe risco de piora do processo hemolítico, pesar sempre risco-benefício, considerar a transfusão em pacientes muito sintomáticos ou com potencial de rápida deterioração clínica, não adiar a transfusão em pacientes graves ou instáveis, fazer os testes possíveis dentro do tempo disponível, é fundamental ter um protocolo escrito e uma comunicação eficiente entre as equipes. A gente deve transfundir volume suficiente para melhora clínica, a infusão deve ser lenta sempre que possível e o hemocomponente deve ser leucorreduzido. E algumas semanas mais tarde, os pacientes estavam em casa de alta, bem recuperados, então toda transfusão envolve riscos, mas quando bem indicada, salva vidas. Muito obrigada. Obrigado a você, Flávia. Excelente, também muito didático. Casos interessantíssimos da prática rotineira nossa, super importante para a gente poder discutir. Bom, eu quero agora chamar de volta a doutora Tami Silva, para nós iniciarmos as perguntas que nós recebemos aqui pelo chat para os palestrantes. Só quero informar que estamos com 250 pessoas conectadas neste webinar de hoje. É um número bastante importante, como eu falei para vocês, muitas vezes são 150 conexões, mas o número de ouvintes é muito maior do que isso. Então, parabéns às palestrantes que trouxeram tamanho número de pessoas na nossa audiência. Tami, vamos lá? Bora lá. Primeira pergunta para Carol. Quem fez foi o Bruno Cruz, aí do Paraná também, conterrâneo de Carol. Ele perguntou, Carol, qual foi o caso recente mais desafiador que você teve? E a outra pergunta, que eu acho que a Carla ou a Carol podem responder também, o quanto você acredita que titulação de IgG pode ajudar em uma investigação? Além desse caso, né, desse paciente, nós tivemos um outro paciente falciforme, onde nós não temos genotipagem ainda, né, na MEPAR, e ele também teve, depois de um tempo, formação de autoanticorpo, né, um painel todo assim nebuloso, e através das aloadsorções com hemácias R1, R1, R2, R2, a gente descobriu anticorpos dirigidos contra antígenos que nós acreditávamos que ele tinha total, né? E na verdade ele era variante, né? Então ele tinha anticorpos contra esses antígenos que ele era positivo. Então para nós foi assim uma surpresa, a gente não esperava isso, né? Foi assim bastante épico para nós, assim, como realmente é importante a gente fazer essa investigação mais aprofundada, né? Não acreditar que é só um autoanticorpo sem importância, especialmente nos pacientes falciformes. E em relação à titulação de anticorpos, nós informamos na prática ali, acho que na parte prática, não faz tanta diferença para nós. Eu acredito que faça diferença para o médico assistente, né, da titulação do anticorpo. A gente tem uma indicação formal em anemia hemolítica autoimune a frio de titulação no caso de doença de crioglutinina. Então, quando a gente, para fechar o diagnóstico, a gente tem que ter uma amplitude acima de 30 graus e um título de 64. Eu falo isso, e quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que mais briga contra isso, mas eu faço. Isso eu faço porque está no guideline e para fechar o diagnóstico é algo que eu faço. Coisas que eu não vejo valor, titulação de TAD. Então, isso é uma coisa que em qualquer guideline, a resposta ao tratamento ela é dada por incremento de hemoglobina, inclusive com tempo para incremento, gramas em relação ao padrão basal, e você pode ter um TAD que se mantém bastante positivo, mas isso não vai dizer que o paciente falhou no tratamento, porque, por exemplo, você não modificou o título. Se você teve incremento de hemoglobina, se você teve redução de prova de hemólise, se você seguiu o guideline de hemato em relação a isso, a resposta está dada. Tratamento mantido. E aí, às vezes, o título ele pode ser muito mais algo que não te diga o que o paciente está passando. E o inverso é verdadeiro. Às vezes você tem um título que caiu super maravilhosamente, o paciente não subiu o HB quando tinha que subir, não melhorou as provas de hemólise, então é por isso que titulação de TAD é uma coisa que não faço, a não ser nessa situação para a doença de crioglutinina, em que a gente tem aí
realmente uma necessidade para dar o diagnóstico. Não sei se a Flavinha tem também a experiência dela com relação a isso. Não, eu concordo, Carla. A gente aqui faz realmente para quando tem componente frio, né? Tanto da crioglutinina quanto uma suspeita de mista, a gente também intitula para caracterizar melhor. Mas quente não, GG não. Tem mais uma pergunta, obrigada pelas respostas. Mais uma pergunta para a Carol aqui, do Marcelo. Como é feita essa diluição que você falou na apresentação, 1:5 para fazer o painel? E aí, adicionando uma dúvida minha, que muitos alunos têm também, eu acho que é válido, mais ou menos pela sua experiência, Carol, quantas passagens na absorção halogênica vocês fazem aí para tirar os autoanticorpos? A gente faz pelo menos uma dispersão a mais do que a quantidade de cruzes do anticorpo, digamos assim, né? Então, se a gente tem 3 cruzes no anticorpo, a gente faz pelo menos 4 absorções. Então, é bastante trabalhoso, é algo que toma bastante tempo do laboratório, né? Em relação à outra pergunta, a diluição, não, a gente faz uma diluição para 5, né? Então, geralmente, mas você pode fazer qualquer diluição, para 2, um para 3, um para 4, né? Então, eu vou pegar uma parte de soro e 4 partes de salina para fazer essa diluição. Muitas vezes dá certo, como eu falei, às vezes a gente consegue enxergar, né? A gente acaba diminuindo, né, o autoanticorpo e consegue enxergar um halo ali. Mas é algo bastante controverso, né? Não exclui a presença de halo anticorpo se a gente tiver uma negativação do painel. Muito bom. Tem uma pergunta aqui para a Carla, do Marcelo Conag. Carla, IgA tem algum histórico de mau prognóstico? Porque eu já vi mais de um caso em que o paciente foi a óbito muito rápido. E ele ainda complementa a pergunta fazendo o seguinte questionamento para você. Para que serve a fração C4 do cartão do TAD monoespecífico? É a pergunta de R$ 1 milhão. Está valendo 1 Na milhão. verdade, com Aí uma relação ao esperança. IgA, não é percepção só dele. A gente também tem a percepção de que eles vão piores do que os pacientes com IgG e é algo que, sim, a gente vê isso tangível. É lógico que é uma complicação que não é comum. Então, você juntar uma corte para caracterizar e comparar isso, por exemplo, com uma quente convencional por IgG, é algo que é muito difícil, mas a percepção é que sim, eles vão pior, respondem pior à corticoterapia, precisam de resgate e respondem pior a resgate também. O que lembra um pouco é como a gente tem anemia hemolítica autoimune pós-transplante, são anemias hemolíticas autoimúnicas muito ruins. Ela não é igual a uma anemia hemolítica autoimune que você tem. E é ruim, não responde, evolui para pancitopenia. Então, hoje, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando a gente começou a ter o barulho do DARA para tratar esses casos, porque eles são muito diferentes do que uma anemia hemolítica autoimune quente normal. E essa percepção do GA também vem. Então, eu acho que em algum momento a gente vai ter que pensar qual é a melhor droga para tratar eles, visto que a resposta corticoide não é o tanto quanto a gente imagina. Agora, a questão do complemento é porque a gente teve um lançamento, a gente tem TAD monoespecífico há algum tempo no mercado, em que a gente teve o C3 e o C4 separados. E assim, a importância quando você olha C3 e C4 é quando você olha via alternativa ou via clássica de ativação do complemento. Então, no dia a dia, na nossa rotina, quando a gente está falando de um paciente que está com anemia hemolítica, e isso realmente, a diferenciação, a positivação do C4, ela vai vir em casos muito específicos. Se isso tem alguma relevância ou não, eu acho que a gente ainda precisa seguir. Por exemplo, se eu tivesse hoje um paciente com uma anemia hemolítica autoimune que positivasse o C4 e o C3, para mim ficaria numa resistência ao corticoide, claro que você talvez inibindo o complemento com o eculizumab da vida, esse paciente pudesse responder. Mas isso é a minha percepção. Então, na hora que eu tenho um TAD positivo por uma reação hemolítica pós-transfusional, e aí eu estou tendo aquele eritrócito
halogênico marcado por C3 e C4, para mim isso talvez me fale o que está mais ativado, a via clássica ou a via alternativa. Então, nesses casos muito específicos, isso é uma informação que pode ser muito importante. Agora, o que a gente mais vê é que o C4 fica negativo, e a gente tem o C3 positivo, e aí a gente tem a via alternativa, que é a via que a gente primordialmente ativa nesses casos. Então, tanto no caso do frio, como no caso do próprio IgG ativando. Então, existe essa separação, via clássica, via alternativa. Se a gente for pensar na fisiopatogenia, a gente vai conseguir indicar situações em que saber se a via clássica está ativada, talvez tenha alguma relevância até para a gente poder prever a magnitude de hemólise intravascular, mas é coisa que a gente tem que ir juntando dados de todos os centros históricos de paciente para poder responder. Excelente. Agora, outra pergunta, Carla, ainda sobre o tema, né, do Henry. Ele pergunta, fisiologicamente falando, há uma hipótese do que acontece no organismo para ver o aumento de pacientes com TAD negativo que utilizam os inibidores de checkpoint? Eles falam que é uma via que você tem de estímulo diferente do que a gente tem para anemia hemolítica autoimune, porque a anemia hemolítica autoimune, ela normalmente é um erro, né? Então, você tem a programação, quando você passa lá na seleção dos linfócitos, isso é próprio, isso não é próprio, isso é respeito, isso eu não respeito. Por algum motivo, aquilo se rompeu e você passou a não respeitar aquilo. Quando a gente tem, por exemplo, um falciforme, que tem no meio de um monte de halo-anticorpo, um alto que ele forma, o mecanismo é diferente. Ele tem o que a gente chama de antigen spreading. Então, ele vai apresentando antígeno halogênico e no meio ele apresenta um próprio, e aquilo lá, no frigir de uma resposta inflamatória muito alta, forma o alto-anticorpo. Mas é diferente, quando a gente olha um alto no falciforme, ele parece mais uma praga no painel. É diferente da anemia hemolítica autoimune que chega com 2 de hemoglobina, que aí a gente vê o erro. Quando eu falo do inibidor de checkpoint, eu estou dando uma medicação e eu estou bloqueando algo que é um coestímulo e eu estou liberando uma célula T. Então, meu problema não está no reconhecimento do que é próprio ou não próprio lá no começo. Meu problema está quase na via efetora. Então, eles são casos diferentes, são casos de pior tratamento. O fato de estarem aumentando com TAD negativo já mostra a potência do anticorpo, porque são anticorpos que em pequena quantidade começam a aparecer, e eu sempre bato na tecla, o tratamento que se propõe é corticoide. E isso pode tirar a eficácia do tratamento, justamente que você quer para o tumor. Então, tamanha importância desse fenômeno, da gente também estudar a melhor resposta para você dar em termos de tratamento, para não inativar uma resposta oncológica que pode ser formidável para ele. Então, essa pergunta que ele falou, ela é muito importante. Os mecanismos que levaram a anemia hemolítica autoimune são diversos, mas nesse caso, a potência e a violência talvez sejam maiores, porque eu estou fazendo um bloqueio, assim, ali na via distal, na retirada, praticamente, da célula, e o que eu posso dizer é, eu acho que a gente tem que propor tratamentos que sejam menos arroz com feijão e imunossupressores que corticoide. Que aí você paga muito e ele tem uma complicação e você tira o efeito do tumor, da terapia antitumoral. Então, e eu lembro também que quando surgiram os inibidores de checkpoint, a gente tem uma apresentação no ISBT da Cristine Litomas, que ela foi chamada porque você tinham pacientes que eram antígeno negativo aparecendo com anticorpos sem nenhum tipo de estímulo halogênico por transfusão. Então, hoje, eu acho que isso passa. Quando vem, você fala, ai, nossa, olha que dia negativo com anti-QBA, deve ter recebido fora. Recebeu em outro hospital, e não, às vezes não. Simplesmente a potência que você tem de resposta imune fez com que você, quer por mimetismo ou qualquer outra coisa, você desenvolveu esse anticorpo. Então, olho, porque eu acho que a gente coloca muito olho no DARA e pouco olho no inibidor de checkpoint. É verdade. E, cara, você falou uma coisa extremamente importante, que é esses casos, como abordar a terapêutica disso, porque
eventualmente você pode conflitar com quem está se tratando do tumor. E essa vai ser a nossa grande dificuldade. A verdade é que essas drogas vieram, claro, para melhorar a vida, a sobrevida dos pacientes, mas para dificultar a vida do imunohematologista, porque a gente está de frente, os anticorpos monoclonais e os inibidores de checkpoint faz essa discussão que nós temos. Aliás, nós podemos fazer um webinar só desse assunto, porque realmente é muito vasto. Eu acho que é muito importante, é muito pertinente. Eu acho que a gente joga muito na conta da transfundir o externo, não é? E de repente não. E eu acho que esse trabalho que eu mostrei, ele foi de 2025. 20% você ter de anemia hemolítica TAD negativo. É muito. E você mantém a indicação de corticoterapia. Então, ninguém pensou em alguma outra coisa que possa ser melhor do que corticoide para responder a isso. Tá na hora da gente propor ou pensar, justamente pensando em mecanismos fisiopatológicos disso. Perfeito. O Marcelo Conag, que já fez perguntas lá atrás, faz uma nova para você, cara. E pacientes com anemia hemolítica autoimune podem fazer hiperemólise? Assim, a hiperemólise, ela pode acontecer em qualquer situação que você tenha hiperativação macrofágica e complemento. As descrições classicamente em doença falciforme, existem outras, existe. A gente teve em mielofibrose, a gente teve em outras situações. Agora, o autoanticorpo, que eu acho que é a pergunta dele, eu vou transfundir esse paciente e ele tem um anticorpo quente, ele vai fazer uma hiperemólise, eu sinto muita confiança de falar, não, ele não vai fazer hiperemólise. Agora, você pega o paciente com a doença de crioglutinina, isso eu acho ótimo, você cata a bolsa a 4 graus da geladeira, aí você corre, porque tá no final do plantão, aberto, aquela bolsa, o paciente pelado lá, com aquilo lá, a ativação que você tem de complemento é tamanha que sim, você tem na doença de crioglutinina uma transfusão mal feita, uma transfusão sem a precaução, ela pode levar a um incremento negativo, porque eu vou ter muito complemento, eu vou ter hemólise do inocente, eu vou ter tudo que eu tinha na bolsa fora e ainda potencializado, porque eu diminuí a temperatura do paciente. Então, na hora que você olha, aquele paciente que você fala assim, mas vocês tiraram o sangue dele? Porque ele estava com 7, foi para 6,8 no pós-transfusional e ficou péssimo. Sim, como que correu essa bolsa? Porque eu tenho uma autocrio que eu detectei que é potente nesse paciente. Aí eu vou lá, essa autocrio, que é a especialidade dela ali, é ativar complemento, eu jogo um monte de hemácia numa temperatura gelada, rápido. Eu vou liberar complemento, eu vou hemolizar. Então, isso é uma coisa que a gente vê. Agora, é diferente do cenário de uma anemia hemolítica autoimune quente, em que se eu tenho hemólise, eu vou ter, mas a hemólise é extravascular e o mecanismo é o anticorpo. O complemento ele é fundamental. Agora, eu posso chamar isso de hiperemólise? Não. Hiperemólise ele é um termo que ele é reservado para situações de halo anticorpo ou de hiperativação de macrófago e de complemento ativado muito particular. Agora, que clinicamente o paciente pode ter isso? Pode. O que resolve? Aquecer a bolsa. E não é aquecer no micro-ondas, pelo amor de Deus, aquecer, usar aquecedor de bolsa. Segundo, não tenho aquecedor. Alicotar, fazer a transfusão alicotada, acompanhar, fazer as alíquotas correrem em tempo regulamentar, aquecer o paciente. Então, são coisas que você consegue fazer para que aquilo, quando foi muito bem indicado, e a transfusão tem potencial de, como a Flávia falou, tirar o paciente da situação de urgência, não leva ele para a cova. Então, é essa situação. O aquecedor, melhor dos cenários. Quem tem aqui? A gente está falando de centros Ribeirão, Emepar, porque a gente tem no trauma. E vai pegar emprestado para o paciente do ICESP que está com doença de crioglutinina? Não tem. Então, a gente tem que ter estratégia de manter esse paciente aquecido e fornecer as alíquotas com tempo de corrida maior. Mas que parece hiperemólise na hora que você olha, parece. Muito bom. Você já falou que eu ia te perguntar, né? Como transfundir sobre aquecimento, você já falou, maravilhosa. Você Tem sabe uma uma outra. coisa que, doutor Alfredo, foi você que fez uma vez para fazer troca plasmática nos Boa. pacientes com doença de crioaglutinina?
Quando eu era ainda médica do ICESP, tinha uma serpentina que você fazia. Eu aquecia o Era fantástico. alongamento do kit. De uma serpentina mesmo. Era fantástico aquilo, porque às vezes eles saíam da plasmafere, da troca plasmática, péssimos. Que na hora que ia, passava no circuito, aí o complemento florescia, imunizava tudo. E depois que essa serpentina, eu falei, gente, uma solução tão simples e controlada a temperatura, aquilo resolvia. Era uma paciente com crioglobulinemia e a gente fazia troca plasmática quando ela estava em crise, só que nós aquecíamos o fluido de reposição, passando por essa serpentina. E tinha garantia que chegava nela a 37 graus. E ela saía ótima, né? Muito bem. Ela nunca mais a vi porque ela mudou para o Pará, para acabar com a situação dela. Ela foi lá para o Pará e aí acho que ela viveu muito bem daí para frente. Para esquentar. Para esquentar, isso mesmo. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, Carla, do Bruno. E ele está perguntando sobre o ELAT, aquele teste de antiglobulina associado à enzima para detecção e quantificação de moléculas de IgG aderidos aos eritrócitos. Ele quer saber a sua opinião, o que você acha? Eu nunca fiz. O pessoal do México é doido no ELAT. Então, assim, eu nunca testei. Nunca fiz. Agora, quem mais tem experiência é o México e uma empresa que é uma subdistribuidora. Eu posso perguntar e trazer para ele, mas eu mesmo nunca. Tem uma pergunta do Bruno Cruz para a doutora Flávia. Doutora Flávia, a pergunta é correto alicotarmos para transfundirmos no paciente com anemia hemolítica autoimune? Você pode alicotar, mas não é obrigatório alicotar. Se o paciente tiver uma restrição importante de volume, você pode alicotar sim, sempre pensar que o tempo máximo de infusão é 4 horas. Então, é opcional, mas não, você pode transfundir uma unidade. O que você não deve fazer é mais que uma unidade por vez, sem reavaliar. Então, o ideal é infusão lenta, mas não é obrigatório fazer a alicotagem. Ok, muito obrigado. Bom, eu acho que a gente já discutiu, tem ainda algumas perguntas que eu vou pedir para que as pessoas encaminhem para os palestrantes, todos têm o e-mail deles. Acho que a gente já sugou muito essas 3 meninas. Então, eu quero agradecer demais, Caroline, Carla e Flávia, pelas palestras, pelas discussões, pelas respostas dadas. Acho que todo mundo aprendeu muito hoje nesse webinar. Tami, super obrigado pela parceria aqui nessa moderação. Foi ótimo. Eu quero também aproveitar para agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até agora, assistindo. Voltem sempre, nossos webinars são sempre produtivos, acontecem sempre na segunda ou na terça-feira do mês, tem sempre este horário, foi o horário escolhido pela maior parte das pessoas que assistem. Quero muito agradecer as meninas da BHH, que nos ajudam tanto, Kelly, Renata, as duas Renatas, a Lê, a ajuda de vocês é primordial. E quero lembrar as pessoas que esses webinars estão disponíveis no site da BHH, assistam, mesmo os anteriores, eles estão todos prontos para vocês consultarem, ouvirem, assistirem novamente. E até o próximo. Não teremos no mês de julho, no mês de férias a gente habitualmente não faz, mas faremos em agosto com outro tema. Então, obrigado, boa noite a todos e vamos ser campeões aí dessa Copa, será? Boa Copa para nós. Tomara. Ficar que nem os pacientes da Flávia no final. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Foi ótimo.